Boa noite, seja bem-vindo a mais um Universo Porto da Bancada. Hoje na companhia do Diogo Faria, do José Cruz e do Bernardino Barros. E também fazer mais uma vez essa ressalva. Hoje o programa está mais uma vez a ser gravado e por isso será emitido em diferido. Vamos começar pelo tema relativo à jornada 29ª do campeonato, o empate do Futebol Clube do Porto a 2 golos com o Famalicão. E Diogo, começo por ti, até porque também foi um tema abordado por Sérgio Conceição, o penalti, que na opinião do treinador e também do conjunto e staff portista ficou por assinalar sobre Taremi aos 54 minutos. Na opinião do árbitro Gustavo Correia e do VAR Bruno Esteves, não houve razão para assinalar grande penalidade a favor do Futebol Clube do Porto. Sim, boa noite. Faço o ponto prévio habitual nestas ocasiões, que é há questões sobre o jogo que foram comentadas pelo Diogo Costa, foram comentadas pelo Sérgio Conceição, se jogou bem, se jogou mal, se foram eficazes na defesa, eficazes no ataque. Isso é uma coisa que também é importante para o resultado. Outra coisa é se o Futebol Clube do Porto foi prejudicado ou não pela arbitragem. E há muita gente que vem sempre, agora não venham com a arbitragem, mas nós vimos com a arbitragem, porque não comentar a arbitragem quando o Futebol Clube do Porto é prejudicado é compactuar com quem prejudica o Futebol Clube do Porto. E nós não podemos compactuar com isso, por isso temos de comentar necessariamente, porque o Futebol Clube do Porto voltou a ser prejudicado pela arbitragem, voltou a ter um penalti por assinalar. Foi a terceira jornada consecutiva em que isso aconteceu. É inacreditável. Desde o início de 2024, são 6 jornadas em que ficam penaltis por assinalar a favor do Futebol Clube do Porto, bastante evidentes, sendo que em 2 dos casos até foram assinalados e depois mal revertidos. Por isso, o que se passa é uma vergonha. Acho que isto... Nós sabemos, o Taremi tem a fama que tem, criada pela comunicação social e alimentada pela comunicação social, que é hostil ao Futebol Clube do Porto. Sabemos que isso tem influência junto dos árbitros. Neste caso, não sei se foi por influência disso ou não. Sei que as imagens são evidentes. O Taremi é derrubado na área, é falta, é penalti. É inacreditável como é que o árbitro não assinala que estava bastante perto e aparentemente com uma visão boa para o lance, mas ainda mais inacreditável, em abstrato, em concreto não é assim tão inacreditável, é que o vídeo-árbitro Bruno Esteves também não faça nada. Porque isso é que é absolutamente chocante. Como é que alguém consegue estar em frente a vários ecrãs, a ter imagens de vários ângulos e consegue ver isto e não perceber que é um erro claro e óbvio daqueles que justificam a intervenção do vídeo-árbitro e não fazer nada. Nós sabemos quem é Bruno Esteves, sabemos o passado dele, sabemos que é um daqueles árbitros que não serviam para árbitros e agora servem para vídeo-árbitros, que é uma coisa extraordinária. Pessoas que não têm competência para ser árbitros no terreno, mas que, pelos vistos, são premiados com posições de vídeo-árbitro, e é mais uma jornada em que o Futebol Clube do Porto é prejudicado, em que este lance pode ter tido, o Futebol Clube do Porto empatou, por isso, eventualmente, se tivesse convertido este penalti, podia ter ganho o jogo, ou mesmo que isso não acontecesse, o que é objetivo é que isto é um erro. É um erro grave, é um erro sistemático, é um erro que tem acontecido todas as semanas, e não é por acontecer todas as semanas que nós vamos deixar de os denunciar, que vamos dizer, pronto, já chega de falar de arbitragens porque falamos todas as semanas. Não! Se formos prejudicados todas as semanas, temos de falar todas as semanas, porque isto é que não pode acontecer. Nós só podemos parar de falar destas coisas quando pararem de nos prejudicar desta forma. Bernardino, no entanto, continuamos também a assistir a opiniões dispares e ambíguas relativamente àquilo que são o mesmo lance, àquilo que é o mesmo lance, e, por exemplo, temos vários analistas de arbitragem que, na sua análise diária, nas respectivas publicações diárias, acabam por não considerar que esta é uma grande penalidade. Mas a esses, antes de mais, boa noite a todos que estão envolvidos no programa, obviamente, porque ele está a ser gravado, mas vai à noite para o ar, por isso eu digo boa noite. Isso a mim não me admira, Ana, por uma razão simples. Primeiro porque até nos próprios, e ainda lemos isso precisamente por um treinador português, Tulipa, que também
fala e põe o dedo na ferida, se quiseres, precisamente sobre a interpretação diferente dos árbitros para um lance idêntico, ok? Portanto, mas isso ainda é normal e isso vem acontecendo. Agora, os analistas dos lances de arbitragem, dos diversos órgãos de comunicação social, estando a ter opiniões diferentes, obviamente que têm, e eu não me admira nada, se eles lá foram colocados por Cunha para com um clube, se foram amigos benfiquistas que os colocaram nessas funções. Um deles, o Marco Ferreira, toda a gente sabe também como é que esteve, porque foi de corda ao pescoço ao Seixal, falar com Luís Filipe Vieira para saber porque é que ele tinha sido afastado do profissionalismo do futebol, porque, como todos se lembram também, baixou de divisão, ou seja, não apitava. A partir daí, é evidente, tinham que lhe arranjar um tacho, porque ele ficou sem emprego. Ele tinha-se despedido há pouco tempo da banca para ser árbitro profissional, portanto, a partir daí foi um duro golpe no seu rendimento mensal. E foi pedir, como dizemos nós aqui no Porto, antigamente, quando saltávamos ao eixo, pediu peçangas, não é? Ou seja, vamos lá pôr um pouco de ordem nisto, porque eu preciso do cacau. E pronto, e arranjaram-lhe um tacho, que é precisamente este, além de ter sido comentador também comigo na altura na TVI, arranjaram-lhe agora este métier para ele poder, de facto, perorar. Agora, se nós formos a analisar isto, e eu tenho os recortes todos, desde há 2, 3 anos, precisamente disto, às vezes dou-me à desfaçatez também, porque tenho algum tempo livre, não é o caso agora, mas tenho algum tempo livre para procurar lances idênticos e a análise destes comentadores, quer do Marco, como estamos a falar, quer também do próprio Duarte Gomes? Sim, é evidente, são todos eles, Jorge Faustino, analisar lances iguais que aconteceram ao longo dos tempos. Se fores ver um lance o ano passado exatamente igual a este, a opinião dele foi diferente. E porquê? Porque eram os jogadores do Benfica envolvidos. Portanto, eles não alinham por aquilo que é a análise do lance. Caso que estamos a ver do Benfica Sporting, eu diria que é muito menos penalti. Exatamente. Este lance sobre não o é? Rafa do que o lance sobre o Taremi. Mas não é eles isso. dizem Mas, todos que era. Todos que é, no outro não é. Portanto, isto é analisado conforme a cor. O João Pinto dizia que o coração dele tinha 2 cores, que só tinha uma cor, azul e branco. Estes também só têm, estes têm de facto também 2 cores, é só uma, vermelho. Não há mais nenhuma, é o vermelho mais matizado ou menos matizado. Mas é isso mesmo. Agora repara aos lances. Quer dizer, o Rafa bate na perna do Coates. Bate? Não sei. O Taremi bate também na perna do jogador, porque se é igual e se o lance é idêntico, porque é que um é penalti e o outro não é? Vá lá que por acaso parece que veio o tal árbitro espanhol dizer que era penalti inequívoco, indiscutível e não tem dúvida nenhuma. Agora, a análise de João Ferreira, e creio que vamos ouvir sobre isso, precisamente, não sei se é sobre este lance, se é outro qualquer. Microtoques. Do? Microtoques. Não, mas o João Ferreira também vem dizer que acha que de facto que há, enfim, que não é toque, mas que afinal de contas poderia ter havido. São as tais coisas que ninguém entende, ou por outra, não entende a dualidade de análise e de critérios e as sentenças que eles proferem, mas é entendível perfeitamente ao abrigo da cor das camisolas. Sim, vamos recuperar as declarações de João Ferreira e falavas tu, Zé, do que aqui o Conselho de Arbitragem quer terminar, que são precisamente esses microtoques. Certo é que essa observação foi dada na altura em análise a um lance que envolvia um jogo do Futebol Clube do Porto, mas temos verificado que vários penaltis têm sido assinalados mesmo nessa sequência e parecendo microtoques. Portanto, vamos recuperar as declarações do vice-presidente do Conselho de Arbitragem, João Ferreira. E as nossas orientações para os árbitros é que um penalti tem que existir uma ação do defensor que crie causa e efeito no atacante. Está bem? E os pequenos contactos fazem parte do futebol, e um pequeno contacto, se calhar no meio campo, os árbitros até marcam falta, mas nós não queremos pseudo-penaltis nem micro-penaltis. Penalti tem que ser uma coisa evidente, porque estamos a falar de uma decisão crucial no jogo, por norma dá golo, e tem que ter um impacto. Não? Zé, aqui estão as declarações a dizer que, de facto, estão-se a tentar eliminar e evitar sinalizar tudo o que são os ditos micro-penaltis. Aqui a questão é quem é que decide quanto
ou não assinalar esses micropenaltis, sendo que eles são assinalados, mas não para todas as equipas? Claro, eu só gostava de... Vou responder claramente e rapidamente a essa questão, mas pôr só um toquezinho nos comentadores, nos analistas de arbitragem, porque, quer dizer, fede a cartilha que tanto o Sr. Gomes como o Sr. Faustino estão a apresentar. Porque eles, quer dizer, eles deviam ter 2 olhinhos na cara e pelo menos um neurónio a funcionar para ver que entram em contradição em menos de 2 semanas. A análise que eles fazem ao lance do derrubo do Taremi e que fizeram ao lance no jogo da Taça de Portugal entre o Benfica e o Sporting, no pseudo-derrubo e no penalti que terá ficado por marcar a favor do Benfica, são um atestado à sua incompetência. As entidades patronais que lhes pagam as suas colaborações deviam dizer, mas estes homens não sabem do que estão a falar, porque não são coerentes. Eles podiam arranjar uma justificação. Agora, eu até tomei nota, porque o Sr. Faustino escreveu, foi em relação ao penalti não marcado sobre o Taremi. E ele escreveu assim, foi o central que atravessou a perna à sua frente, fazendo-o tropeçar. Escreveu o Faustino, mas era para o Benfica. Era para o lance do Benfica. E neste lance aqui diz logo que não é penalti. Ele, de facto, o jogador Miage do Famalicão estica a perna, mas não joga a bola. Ele estica a perna para evitar a progressão do Taremi. É por isso que é penalti. Quer dizer, eles apresentam os argumentos todos para dizer que era penalti e depois dizem que não era penalti. Esta falta de coerência retira toda a credibilidade a estas pessoas. Quanto às palavras do Sr. João Ferreira, ex-árbitro e membro do Conselho de Arbitragem, ele é a cúpula da máquina de lavagem dos erros dos árbitros. É assim que eu o vejo, sinceramente. Com esta teoria dos microtoques, porque ele começou a falar dos microtoques depois do lance do Evanilson, que não foi um microtoque. O Nóbrega, naquele lance, eu estava na bancada, nem reagiu quando o árbitro marcou o penalti. Depois também o reverteu, sem nenhuma razão aparente, só porque o vídeo-árbitro disse para ele ir ver e ele diz, então não é penalti. Mas, porque o Sr. João Ferreira já tinha tido a oportunidade de falar da teoria dos microtoques nestes lances que estamos a ver. Isto foi um jogo entre o Gil Vicente e o Benfica, em que na entrada da área, dentro da área, há, de facto, um microtoque e imediatamente, penso que foi o Sr. João Pinheiro que marcou o penalti. E o vídeo-árbitro não reverteu, pudera. Ia reverter um penalti a favor do Benfica. E já agora, há um outro lance, para não dizer que estamos sempre a atacar o Benfica, embora o Benfica mereça ser atacado, porque quer dizer, em todos os jogos há erros arbitrais que beneficiam o Benfica. E eu não me lembro, neste campeonato, de um erro arbitral que claramente tenha prejudicado o Benfica. Não me lembro, com toda a sinceridade. Mas aqui este jogo é do Sporting. E é no Farense Sporting. Estávamos a 3 minutos do final do jogo, o resultado estava em 2-2 e o Edwards cava este penalti, em que eu até acho que nem houve toque nenhum, mas se houve, foi o tal microtoque. E o Sr. João Ferreira, na altura, não tinha inventado a teoria dos microtoques, isto é, a teoria só apareceu para justificar os prejuízos arbitrais contra o Futebol Clube Porto. Não há subterfúgios, a realidade é esta. Eu gostava também ainda de dizer só mais uma coisa, a reforçar aquilo que disse o Diogo. Toda a gente que gosta de futebol não consegue dizer que o Futebol Clube Porto, na primeira parte, jogou bem. Jogar bem é criar oportunidades, carregar sobre o adversário. Pronto, não jogou, quer dizer, acho que o próprio Sérgio Conceição viu isso e a meio da primeira parte já tinha 4 ou 5 jogadores a aquecer. A questão não é essa. A questão é que os jogos têm um desenrolar normal. Se o Futebol Clube Porto marca um golo, é assinalado um penalti, indiscutível, o rumo do jogo podia mudar. A intensidade atacante não seria a mesma. Podia haver mais cuidados no avanço dos laterais, isto é, reduzir-se o risco de contra-ataques perigosos em que o Famalicão foi muito eficiente no jogo no Dragão. E o futebol é dinâmico e, portanto, quem quer lançar areia para os olhos, dizendo que o Porto está a jogar mal e, portanto, não se pode queixar da arbitragem, está a fazer o jogo do Conselho de Arbitragem, da imprensa, que tentam só alimentar esta ideia de que o Futebol Clube Porto nunca é prejudicado pela arbitragem, está a jogar mal. E depois tem desequilíbrios emocionais. Os desequilíbrios emocionais
resultam, e eu acredito que existam, apesar de todo o esforço, de toda a equipa, de todo o staff, existem porque eles são homens, não são máquinas, e reagem a estes autênticos roubos de igreja. Não tínhamos medo das palavras. Eu não estou acusado de nenhum crime, de corrupção, de falta de seriedade do senhor árbitro Gustavo Correia ou do senhor ex-árbitro, agora VAR, de muito má memória, porque é assim, é muito má memória para o Futebol Clube do Porto, Bruno Esteves. Não estou a dizer nada disso, estou a dizer que eles erram e prejudicam o Futebol Clube do Porto e criam nos jogadores, que não são máquinas, são homens, criam este sentimento de revolta que depois dá origem portanto, a ações como, por exemplo, teve o Evanilson neste último jogo. E nunca ouvi ninguém responsável do Futebol Clube do Porto dizer que o Evanilson foi mal expulso no jogo contra o Famalicão. Não ouvi ninguém dizer. Agora, esquecemos, porque já passou à memória do tempo, aquilo que fez o senhor Di Maria, a prima-dona do Benfica e da seleção da Argentina, quando dá um murro no pote em que passou despercebido, nem amarelo levou. É isto que revolta, e revolta também os jogadores do Futebol Clube do Porto. E é por isso que há uma crise emocional dentro da equipe. Portanto, não vamos misturar alhos com bugalhos. Podemos não ter jogado mal, mas podemos ter jogado mal, e eu admito isso em alguns jogos, mas principalmente temos sido roubos de igreja, desde janeiro até agora, como disse o Diogo, e é verdade, foram 6 jogos em que perdemos pontos injustificadamente. Vamos olhar para os áudios que foram divulgados, entretanto, os áudios das equipas de arbitragem que foram divulgados, como é habitual, no programa da Sport TV+, Juízo Final, e vamos recuperar aqui aquela que foi a conversa entre o árbitro António Nobre e o VAR Tiago Martins, precisamente sobre aquele lance entre Francisco Conceição e Mangalá, um penalti que começou por ser assinalado, mas que acabou revertido. Vamos escutar. António, sim. daqui VAR, sugiro que venhas à zona de revisão, está bem? Para avaliares o cancelamento do penalti, está bem? Ok. Olha aí, vejam aí. Anda para trás, tá? Vamos para aqui. Sim. O defesa vai sempre na mesma direção, no sempre movimento, e o atacante vai e choca com ele, está bem? O defesa não faz nada para derrubar o atacante. Então o gajo não derruba, Tiago? Não, mas Então, é um choque. Não. E aonde? Olha aqui nas costas. António, a decisão é tua, está bem? Avalia. Sim, tens outro ângulo. Vamos ver outro ângulo. Vamos ver outro ângulo. Outra vez, esse. Se reparares nas pernas, até é o atacante que passa devagar choca. a perna esquerda. Devagarinho. O atacante aqui é que bate na perna do... Ok, defesa. está apoiado, é aqui. Ok. Okay. Para mim, E não há mão, no pois braço. não, ali também. Está só apoiado, não há nenhum empurrão, não há nenhum agarrão. Certo. Vou pôr no topo outra vez para refletir. Não, esta é boa para ver a perna dele. Apoiada, apoia ali, exatamente. Não há infração, mas também não há simulação, vai ser bola ao sol. Ok. É isso, não é? Concordas comigo? Sim, vou-te é o mostrar outra defensor vez os número- curtos. Está bem? Para tu veres que... Não, para tu veres então que é o atacante que choca na perna do defesa. Certo. É o defesa 22, não comete qualquer infração. Diogo, houve muita expectativa para termos acesso àquilo que foi a decisão e a conversa entre a equipa de arbitragem na decisão deste lance que, à data dos factos, fez correr muita tinta. Sim, da divulgação que foi feita ontem pelo Conselho de Arbitragem deste áudio, eu acho que há 2 coisas a destacar. Uma é a posição do Vice-Presidente do Conselho de Arbitragem, João Ferreira, que confirmou aquilo que nós, por acaso, tínhamos dito aqui, que é, isto não é um lance que justifique a intervenção do vídeo-árbitro, porque é impossível dizer que há aqui um erro inequívoco, mesmo que no limite alguém considere que este lance não é penalti, não pode dizer que há um erro inequívoco, porque há toques, não é só, há com as mãos, há com as pernas, derruba o Francisco Conceição de todas as formas, por isso não é impossível o vídeo-árbitro intervir, é completamente contra os regulamentos. E outra coisa que se percebeu e que eu achei muito curiosa foi que o senhor António Nobre viu o lance e marcou penalti no campo.
Ok, formulou a sua opinião. Chegou ao ecrã, viu as imagens, Disse mais que era do que penalti. uma vez, e continuou a achar que era penalti. Até disse, então o gajo não o derruba? Continuou a achar que era penalti. E o Tiago Martins deu-lhe a volta. E disse, tu é que sabes e não sei o quê, mas depois a decisão é tua, mas Valho foi dizendo, vê lá, até o atacante... Isto se continuasse mais um bocado, era falta do Francisco Conceição, que é absolutamente extraordinário. As pernas do atacante é que foram contra... É patético o que se passou. É uma intervenção completamente abusiva. Foi muito grave o que fez o vídeo-árbitro Tiago Martins. Primeiro, porque interveio quando não tinha de intervir, não tinha razão nenhuma para intervir. Reconhece o Conselho de Arbitragem, já não somos só nós a dizer, foi o Conselho de Arbitragem que o censurou por ter intervindo nesta situação. E depois, porque passou uma opinião errada ao árbitro, e mesmo quando o árbitro mantinha a opinião correta, ele desencaminhou para uma opinião errada. Por isso é uma intervenção absolutamente desastrosa, lesiva da verdade desportiva e lesiva, neste caso, do interesse do Futebol Clube do Porto, mas, acima de tudo, lesiva da verdade desportiva, porque foi má em todos os sentidos. Foi má em termos de forma, porque não tinha de acontecer, e foi má em termos de conteúdo, porque o conteúdo foi mau, foi errado. Bernardino. Bernardino, o que é que vai dizer outra vez Já sobre tinhas isto? tido a oportunidade de Por esta escutar questão? estas declarações? Já. Olha, E o que é que te apraz dizer? Não é para dizer nada. É aquilo que é normal e que o VAR, aquilo que está conceituado, e vamos ver, de uma vez por todas as pessoas entendem, aquilo que está preceituado é que o VAR só poderá ter intervenção quando analisa se há ou se não há um erro claro e inequívoco. E diz mais, deve prevalecer sempre a decisão do árbitro em campo. Ora bem, se o árbitro em campo decide que há grande penalidade e assinala, porque é que, não havendo o erro claro e inequívoco por parte do VAR, ele achando que há um erro claro e inequívoco, porque é que ele vai chamar a atenção do árbitro? Para depois o convencer, como estamos aqui. Ainda há pouco tempo alguém dizia, e é verdade, é aquilo que eu digo ao meu filho quando ele se porta mal. Tu é que sabes, partiste, mas pronto, tu não devias ter feito, mas tu é que sabes o que é que vais fazer a seguir. É a mesma coisa, a asneira está feita. Está feita. E ele achou que era uma asneira, o Tiago Martins, e chamou. Então, se o chamou, a única coisa que deveria dizer assim, atenção que aqui há um erro claro e inequívoco, não é qualquer grande penalidade, analisa o lance. Não, estás a ver, afinal, ele não é bem assim. Olha, estás a ver, afinal, ele mete-lhe a mão atrás no ombro, que está lá, mas não o empurra. Ou seja, isto é induzir. Isto não é de estar a dizer declaradamente ou vê as imagens e analisa. Não. Está a induzir o árbitro para aquilo que ele acha que deve ser. É contra o protocolo. O protocolo diz erro claro e inequívoco. Nada aqui acontece como erro claro e inequívoco. E tanto não houve que o próprio João Ferreira o considera na análise que faz. Embora ele também diga, mano, crava-te na ferradura, era como aquela coisa complexo. do lance do João pode ser Ferreira, que é exatamente o mesmo. Pode ser. Ou seja, sim, quer dizer, não é claro e inequívoco, mas de facto há um lance, e ele dá uma no cravo, outra na ferradura também, para justificar todos estes erros que estão a acontecer. Máquina de lavagem. São todos iguais, é a mesma coisa. Mas isto está a acontecer em tudo isso. E oxalá que não venha a acontecer amanhã, precisamente, no jogo onde o Sr. Fábio Melo, também perito nestas habilidades, também possa ter influência. É isso que eu temo, porque isto está tudo feito, de facto, para a cavalgada, até chegar à cavalgada final, que é o Futebol Clube do Porto não ir às provas europeias, pelo menos para já em terceiro lugar, parece que ainda se aguenta, portanto eles ainda vão ter que martelar mais e que roubar mais, mas também a outra, que é o Futebol Clube do Porto não está presente na final da Taça de Portugal. Mas vamos ver. Cá estamos para analisar tudo isto e para ir comentando dia a dia, semana a semana. Zé, muito rapidamente, no seguimento destas palavras do Bernardino, como é que se justifica que João Ferreira, o vice-presidente do Conselho de Arbitragem, admita que efetivamente o VAR não devia ter intervindo e, admitindo o erro, continua aqui a elogiar a atividade que foi de Tiago Martins nesta decisão? É aquilo que eu disse, que eu tenho vindo a dizer, está tudo montado, a começar pelos analistas de arbitragem, com a cartilha que está estabelecida para dizerem todos a mesma coisa e justificar
aquilo que é injustificável, eu não estou a dizer que o erro foi um erro premeditado. Agora, há um erro e eles tentam lavar o erro, dizer que não aconteceu. Quando é contra o Futebol Clube do Porto, o erro é sempre justificado de qualquer forma. O Sr. João Ferreira faz exatamente a mesma coisa. Ele diz que não devia ter havido intervenção do VAR, porque não há um erro claro e óbvio, mas depois diz que depois dá uma a bater, lá está, não usa o homo, mas usa o TID, quer dizer, tenta lavar a imagem do árbitro e do vídeo-árbitro. Mas sobre este lance, só mais 10 segundos para dizer uma coisa. A mim o que me espanta é que o árbitro António Nobre, depois de ter revisto as primeiras imagens mostradas pelo VAR, tenha mudado de opinião. Porque ele diz, mas ele foi atropelado, ele não diz que foi atropelado. Mas, quer dizer, porque o que se vê aqui, quem olha para este lance, e eu já ouvi, sei lá, para aí umas 500 vezes, é que há um atropelamento do Mangalá sobre o Francisco Conceição. E é esta teoria, que é ele que vem de encontro, que se mete... Não, quer dizer, ele está à frente do Mangalá, é atropelado pelo Mangalá, com o braço, com as pernas. É um penalti claro, óbvio, não há a mínima dúvida. E o António Nobre não tem estrutura mental para manter a sua decisão correta. Não deixa-se subjugar pelos argumentos falaciosos do VAR. Isso é que, para mim, é muito preocupante, porque o que eu ouço dizer e vejo escrito é que o Sr. António Nobre é uma das grandes esperanças da arbitragem nacional. Estamos mesmo muito mal se isso acontece. Porque a falta de personalidade revela-se aqui. Um árbitro que não tem personalidade não pode ser um bom juiz. Um árbitro que não tem personalidade não pode ser um bom juiz. E depois, é melhor eles serem considerados arrogantes, é melhor um árbitro ser considerado arrogante, mas ter personalidade, do que um árbitro que quer ser o bonzinho da festa e aceita conselhos maus e perniciosos de uma pessoa que o convence daquilo que ele não podia ser convencido. Continuamos a analisar este jogo entre o Futebol Clube do Porto e Famalicão, que resultou num empate a 2 golos, jogo da 29ª jornada. Para falarmos agora, Diogo, de um lance que aconteceu aos 85 minutos e que poderia ter resultado naquilo que seria a expulsão de Zaidu por ver o segundo amarelo neste pisão a Nico Gonzalez. E já vamos ter a oportunidade de ver também esse lance. É este lance que peço que analises, Diogo. Sim, acho que é um lance em que as imagens são bastante esclarecedoras, não há propriamente nada a dizer. Zaidu já tinha um cartão amarelo nesta fase do jogo. Sim, é óbvio que é um pisão bastante duro e evidente, que seria merecedor de cartão amarelo, até pelo tipo de jogada que se estava a desenrolar. O árbitro viu, assinalou falta e não deu cartão amarelo, poupou a expulsão ao Zaidu do Famalicão, permitiu que o Famalicão estivesse mais 11 minutos que ainda durou o jogo, com 11, quando devia estar com 10. E acabou precisamente ao contrário, a ser o Famalicão a acabar com 11 e o Futebol Clube do Porto com 10, quando nesta altura ainda estavam as duas equipas iguais. Este é mais um daqueles lances que falam por si, que é muito evidente aquilo que se passa nos jogos do Futebol Clube do Porto, como o Futebol Clube do Porto é prejudicado. Eu acho que custa-me olhar para isto e perceber que alguém perto que viu esta falta, porque ele viu, tanto que a assinalou, não considera isto cartão amarelo. Eu só encontro uma justificação que era ele já ter um amarelo. Eu tenho quase a certeza absoluta, obviamente não ouso meter-me na cabeça dessa gente, mas tenho quase a certeza absoluta que se o Zaidu não tivesse cartão amarelo, tinha visto aqui cartão amarelo, porque é óbvio que era o que se justificava. Bernardino, como há pouco disse o Zé, não justifica tudo, estes consecutivos erros de arbitragem. Certo é que acaba por influenciar. Não. Aqui são duas coisas diferentes. Uma é, de facto, não justifica tudo. Para justificar, é evidente que ninguém pode dizer, isso é claro também, ninguém pode dizer que ao marcar a grande penalidade e ela ser assinalada que os jogadores do Futebol Clube do Porto que iam transformar, ninguém pode dizer que estes lances onde não há expulsão e o estar com menos um jogador, a equipa adversária, seja a partir de que minuto for, queria influenciar o resultado ou que iria dar para que o Futebol Clube do Porto virasse o resultado a seu favor, fosse ao minuto 1, fosse ao minuto 30, fosse ao minuto 90, ninguém pode garantir isso. Agora, há uma coisa que é garantido,
é que estes erros de arbitragem constantes já retiraram, ou provavelmente retiraram, pontos importantíssimos ao Futebol Clube do Porto para estar a discutir outro lugar neste momento no campeonato. Isso é inequívoco. Isso aí não há dúvidas nenhumas. Ninguém pode andar aqui nos X. Se transformasse, se falhasse o penalti, se, não é se, aqui não é se, aqui é há ou não há grande penalidade. Tem que ser assinalada. O falhar ou não falhar depois compete ao treinador e aos jogadores entenderem-se porque é que há. Não interessa, mas agora, há ou não há, a decisão é uma só e soberana, há ou não há, neste caso, é evidente que há negligência do árbitro, se quiseres, para não mostrar segundo cartão amarelo, até porque os jogadores, e o primeiro, repara na imagem o que é que faz o Nico, levanta 2 dedinhos, não é para dizer que ele que quer 2 penaltis, ou penalti, neste caso não é mesmo grande penalidade. No Tasca que se chamava dê-me 2 penaltis, não é? Que eram neguinhos. Portanto, ele não está a dizer nada disso, não. Está-lhe a dizer que são 2, é o segundo toque. Como outros jogadores depois, também se acercaram precisamente do jogo, do arte da partida, e lhe chamam a atenção que aquela que é de facto uma outra falta, sem dúvida nenhuma, isto em lance normal. Se não fosse aquele minuto, se o árbitro não soubesse que ele que tinha um cartão amarelo, o que é que o árbitro fazia? Mostrava-lhe o cartão amarelo, porque é uma jogada nitidamente para cartão amarelo. Repara, sem bola, nitidamente só à perna do jogador. É amarelo normal. Porquê é que não mostrou? Porque estão comprometidos. Só. Ponto final. Digo eu. Zé, como diz o Bernardino, estamos a falar, acaba por ter influência, são pontos que são retirados ao Futebol Clube do Porto, porque a marcação do penalti, não olhando a cenários hipotéticos de converter ou não, a primeira decisão tem que ser efetuada e logo aí se faz o juízo, mas são pontos retirados a uns, são pontos que são dados a outros, porque os erros de arbitragem não têm acontecido só nos jogos do Futebol Clube do Porto. Claro, o que acontece é que uns são beneficiados e outros acabam por ser prejudicados. Como vamos ver já a seguir. Mas a questão é outra. Eu não quero entrar, mas se quiserem podemos ir por aí. Na segunda volta, desde janeiro, nos 6 jogos em que o Futebol Clube do Porto foi prejudicado em jogos da Liga, potencialmente perdeu 13 pontos. 13 pontos. E eu consigo explicar isto com factos e com imagens. Mas avancemos, porque não é isso que estamos aqui em causa. Neste caso do segundo cartão amarelo perdoado ao jogador Zaidu, eu gostava de chamar a atenção para 2 coisas. Os árbitros, quando começam a sua formação, são logo industriados de um princípio básico, que é nunca beneficiar o infrator. Nunca beneficiar o infrator. O senhor Gustavo Correia mandou isto para as Ortigas, não ligou a isso, esqueceu-se disto. E porquê é que eu digo isto? Porque neste lance, a sequência do lance, o Nico consegue jogar a bola e das poucas vezes na segunda parte em que o Futebol Clube do Porto não ia, se o lance não tem sido interrompido pelo seu Gustavo Correia, podia ter a possibilidade de não ter que se confrontar com uma defesa com 6 ou 7 elementos lá atrás. Não estou a criticar o treinador do Famalicão, ele faz como quiser, mas esta foi a realidade. Defendeu com 6 e 7 permanentemente lá atrás e teve resultados. Agora, a questão é que o senhor Gustavo Correia interrompeu o jogo, mandando às Ortigas a lei de não beneficiar o infrator, e que toda a gente, por exemplo, que passou-se mesmo à minha frente na bancada, e eu pensei, ele interrompe o jogo porque quer mostrar o segundo cartão amarelo de imediato. Mas não. Voltou atrás, referiu, porque ele teve a intenção de mostrar o segundo cartão amarelo. Ele teve consciência de que aquela falta era falta para cartão amarelo, mas viu quem era, lembrou-se, já tem um, não vou pôr o Famalicão a jogar com 10. Ou melhor, não vou pôr o Futebol Clube do Porto em superioridade numérica, porque é este o raciocínio, e não estou a dizer isto, é isto que está entranhado na mente dos árbitros. É isto que está entranhado na mente dos árbitros. Já agora, e porque tenho que dizer isto, a mim o que mais me tirou do sério na arbitragem do Sr. Gustavo Correia foi a sua participação ativa no antijogo. Se vocês repararem, ele marca uma falta e começa por afastar os jogadores do Famalicão. Demora uns segundos largos a afastar os jogadores do Famalicão. Depois faz lá a marquinha. Depois vai fazer a marquinha no sítio para a barreira. E torna a afastar os jogadores do Famalicão. Depois vai colocar-se lentamente no seu local. Tem uns segundos de meditação, não sei se está a ouvir os árbitros assistentes, se está a ouvir o VAR, não sei o que está a fazer, mas foi sempre isso. E só depois acapitava. Isto é um contributo inestimável do árbitro da partida para o antijogo. E uma das missões dos árbitros, transmitida no início da época pelo Conselho de Arbitragem, era dar fluidez ao jogo. Haver menos tempos mortos, menos desperdício de tempo. O Sr. Gustavo Correia, pelo menos no jogo
Futebol Clube Porto Famalicão mandou também para as Ortigas esta diretiva. Continuamos a olhar para esta jornada, agora mais precisamente para a vitória do Benfica em casa diante do Moreirense por 3-0. E antes de olharmos para as imagens, vamos aqui recuperar aquelas que foram as declarações do lado do Moreirense, onde houve muitas queixas por parte quer do guarda-redes, quer também do treinador adjunto, em torno dos 2 primeiros golos marcados pelo Benfica. As declarações são do guarda-redes Kevin Silva e do treinador adjunto Tiago Aguiar. Infelizmente é difícil não falar, mas creio que fomos prejudicados com erros cruciais da arbitragem. São humanos, não querem errar, mas na minha visão nos 2 gols sofremos interferência da arbitragem, uma falta no Ofori que não foi dada, depois um chute do Benfica que desvia no jogador deles, dá um canto que sai o gol. Então assim, é complicado, já é difícil. E ainda quando acontecem erros como esse contra nós, fica mais difícil ainda. São 2 lances que nos tiram do jogo e que são dois erros capitais. Há uma falta sobre o Ofori, é preciso mostrar repetições, é preciso que a gente consiga ver as repetições. Não é só mostrar o lance quando há o Coxu a sair do Ofori depois. Há uma falta sobre o Ofori, é preciso mostrar. É um lance que condiciona, é um lance de transição, um lance de contra-ataque, o Benfica acaba de fazer 1-0, mas a equipa dá uma resposta fantástica, temos a bola oposta ao Alá, temos o remate enquadrado, a estatística dá 0 remates enquadrados do Moreirense, uma bola oposta, um remate enquadrado, temos a oportunidade flagrante, temos 2 pressões sobre o Samuel, podemos fazer gol também, e depois é outro erro claríssimo, e as imagens mostram claramente, é um ponto de baliza a nosso favor, que dá o canto do Benfica e do canto da golo, somos responsáveis também por trabalharmos a bola parada, mas antes de sermos responsáveis também nós, porque depois quem fica com o resultado somos nós, são 2 lances que nos tiram do jogo. Bernardino, temos aqui 2 pontos. Do lado do guarda-redes do Moreirense, há aqui uma declaração que diz há interferência da arbitragem. Depois, Tiago Aguiar lembra que é necessário haver mais repetições dos lances para que haja de forma inequívoca a certeza de que é ou não falta, de que a bola foi tocada por um jogador ou por outro, para decidir se é pontapé de canto ou pontapé de baliza. Recordando que o jogo do Benfica foi em casa e que as transmissões do Benfica são feitas pela televisão própria, pela BTV. São feitos por televisão própria, onde não há os lances, onde não serão mostrados os lances, obviamente, e onde é cortado e coartado muitas das coisas que de facto deviam ir para o ar, mas a grande realidade é que os VARs têm acesso a essas imagens. Podes não ter tu, nem eu, obviamente. Eu não tenho certeza, que eu não assino a BTV, sou pirata. Por isso, só vejo também os jogos do Porto. Por isso também não tenho qualquer tipo de dúvida, nem isso me incomoda muito estar a ver ou não estar a ver os lances, que eu raramente vejo isso. Agora, não tenho a dúvida absolutamente nenhuma de que o VAR tem essas imagens à sua disposição para poder analisar. Se não as analisa, é porque não quer. Se não chama a atenção do árbitro da partida, aí sim, para um erro claro e inequívoco, chamando a atenção do árbitro da partida, dizendo que, atenção, o lance pode ser ilegal porque houve uma falta que não foi assinalada no início desse mesmo lance. Isso pode dizê-lo. A partir daí o árbitro vai lá e, como sempre, é soberano na sua decisão. Se entender que sim, ok. Se entender que não, ok na mesma. Portanto, o árbitro tem sempre e prevalece, como diz o protocolo, a opinião do árbitro em campo, que é onde as coisas se decidem. A não ser que aqui também resolvesse chamar, olha, queres ver, olha, ele toca na bola, mas a seguir é uma ação em que ele estica a perna involuntariamente e ceifou o senhor. Pronto, só a única coisa para influenciar o árbitro da partida. E neste caso, nada, que é o jogador do Benfica que acaba por tocar a bola e a fora. partir daí, e a partir daqui tem que ser também obrigatoriamente este. É lance inequívoco, que é, sem dúvida nenhuma, falar, atenção que o outro lance já não é assim. Este é o lance que dá origem ao canto. Ok, mas aí eu entendo que o vídeo-árbitro não pode intervir neste caso. Aqui é de acordo. Agora, neste aqui do João Mário pode e deve. E tem. Pode e deve, porque é um claro erro inequívoco de um erro que surgiu e que dá sequência normal no golo. O outro é um lançamento apenas de canto que o árbitro interpretou dentro de campo se é ou se não é. Aqui já não há grande coisa para fazer a nível de protocolo de VAR, segundo aquilo que eu entendo. Mas como eu às vezes entendo coisas que os árbitros e os VARs não entendem, também já não sei se estou certo ou não. Zé, a tua opinião, estávamos há pouco a falar de que há equipas que são beneficiadas e outras prejudicadas. Aqui temos os protagonistas do lado do Moreirense a queixarem-se que de Damos dois um golos... exemplo concreto.
o JN, para não estarmos sempre a falar da bola e do jogo, titulava no dia a seguir a este jogo, em primeira página, o título era este: Cockchu abre caminho à vitória na Revolução Tranquila de Schmidt. Eu entendo qual era a intenção do jornalista que idealizou e concretizou este título. Mas isto não corresponde à realidade. O Benfica chega ao intervalo a ganhar por 2-0, tranquila, tal Revolução Tranquila de Schmidt, apareceu graças a 2 erros arbitrais. Como o Bernardino muito bem disse, a ceifadela do João Mário, que era para falta e para amarelo, sem sombra de dúvidas, e que o árbitro não viu, e que o VAR, o ser Rui Costa, ficou mudo e quedo, não disse nada. Depois, o outro lance, quase em cima do intervalo, num momento importante, consolidar a vantagem 2-0 em cima do intervalo, é um alento psicológico e emocional incrível para uma equipa. E depois, esse lance é um canto que é marcado erradamente pelo árbitro. Eu não estou a falar aqui de erros premeditados, estou a dizer que foram erros. E o Benfica estava a ganhar por 2 erros, a ganhar por 2-0, com 2 erros da equipa de arbitragem alargada. E ao contrário do Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto tem sempre que se confrontar com erros que penalizam a própria equipa. E é isto que vai fazendo a história do futebol português. Não tenhamos ilusões. Isto é um exemplo paradigmático do que aconteceu. O Futebol Clube do Porto teve um penalti não assinalado, um penalti óbvio e inequívoco que não foi assinalado. O Benfica teve um golo marcado após uma falta clara e inequívoca. Teve outro golo marcado por um erro em que um pontapé de baliza a favor do Moreirense foi transformado num canto a favor do Benfica. Apanhou-se a ganhar por 2-0. O Futebol Clube do Porto não passou de um empate. O Benfica ganhou por 3-0. E depois ganhou foi uma vitória folgada, a revolução tranquila do Schmidt. Não, esta é a revolução fascista, porque isto era, no tempo do fascismo é que estávamos habituados a ver isto e a ver uma inclinação a favor do clube do regime, em democracia, a favor do que continua a ser o clube do regime. Diogo, começaste o programa por falar na recompensa que é dado a árbitros que acabam por cometer erros dentro das 4 linhas. António Nobre tem estado em destaque naqueles que são os jogos do Futebol Clube do Porto. Já aqui falámos de um desses jogos no que diz respeito ao jogo com o Estoril e o Futebol Clube do Porto, vitória dos Canarinhos por 1-0. Como é que se justifica que um árbitro que fique fora das competições nacionais profissionais acabe depois por ser premiado, por exemplo, com competições internacionais, na tua perspectiva? Justifica-se, e eu devo dizer que até foi o Zé que me chamou a atenção para isso, por isso ele poderá explicar melhor do que eu, mas justifica-se de uma forma muito simples, que é a UEFA, quem nomeia os árbitros principais para os jogos das competições internacionais, e depois as federações nomeiam o resto das equipas técnicas. Então o que é que aconteceu? Na sequência do jogo no Estoril, o senhor António Nobre foi para a jarra, mas foi para a jarra a fingir. Foi para a jarra, não foi nomeado na semana seguinte para jogos das competições portuguesas, mas foi nomeado para 4º árbitro de uma equipa de arbitragem liderada, salvo erro, pelo Artur Soares Dias, para um jogo das competições da UEFA. O que é que isso significa? Que o Conselho de Arbitragem deu-lhe um prémio ainda melhor. Fez de conta que o castigou, mas não castigou nada. Devem achar que nós somos uns parolos, que não sabemos como é que as coisas funcionam. E então, vamos pô-lo para a semana num arbitra no campeonato, assim parece que nós somos muito duros e eles ficam todos contentes porque ele foi para a jarra e não sei o quê. E dão-lhe uma coisa ainda melhor, que é ir para as competições europeias, ser bem pago, mais prestígio, sei que o Sr. António Nobre, ainda por cima depois do que fez também no jogo entre Espanha e o Brasil, pode ter algum prestígio. Por isso, foi um castigo a fingir para tentar enganar, sobretudo, aquilo que eles acham que são os parolos do Norte, que eles comem de cebolada. Mas as coisas sabem-se e percebe-se como é que são feitas. E, de facto, é absolutamente vergonhoso que o Sr. António Nobre continue a ser premiado depois daquilo que tem feito. Envergonhou a arbitragem portuguesa no Espanha-Brasil. Envergonhou ainda mais a arbitragem portuguesa no Estoril Futebol Clube do Porto, porque é uma vergonha que uma coisa destas aconteça, e depois da divulgação dos áudios ainda é mais vergonhoso, porque percebemos que ele achava que era penalti, viu as imagens, continuava a achar que era penalti, mas é fraco mentalmente e cedeu à pressão. E cedeu à pressão. E continua a ser premiado. Zé.
O Diogo, eu achei estranho e tentei saber como é que era isto. E, portanto, a UEFA nomeia o árbitro principal e nomeia o VAR. E, portanto, e depois é a federação de cada país, a federação delega no Conselho de Arbitragem, obviamente, que faz as restantes nomeações. Para os assistentes do árbitro principal, é lógico que se mantenham aqueles que constituem a sua equipa habitual, pelas rotinas instaladas, pelo conhecimento mútuo, isso é perfeitamente legítimo. Agora, no caso do quarto árbitro e do AVAR, o Conselho de Arbitragem nomeou duas pessoas, dois árbitros, o Sr. António Nobre e o Sr. Hugo Miguel. São dois árbitros que precisam realmente de uma lavagem e precisam de serem recompensados do ponto de vista financeiro pelo tempo que passaram na jarra. O António Nobre depois do Estoril Futebol Clube do Porto e o Sr. Hugo Miguel logo no início do campeonato com aquela decisão histórica que vai ficar nos anais da história do futebol em Portugal, pelo menos nesta temporada, isso é incrível, como ele pôs as linhas tortas para que um golo do Sporting em fora de jogo fosse validado como correto. E, portanto, o Conselho de Arbitragem tem esta capacidade de beneficiar o infrator. E como eles os castigam, entre aspas, mandando-os para a jarra, depois beneficiam os infratores, aqueles que se portaram mal, que não cumpriram as regras do jogo, mandando para jogos internacionais, como o quarto árbitro e como a VAR. E assim, aquilo que perderam de prémios por não terem apitado são recompensados pelo que ganham nos jogos da UEFA. E é assim que se mantém a paz podre no seio da arbitragem em Portugal. Esta é a grande ilação a tirar. Há uma paz podre porque vão-se arranjando aqui, tapando ali, e entre eles dizem assim, olha, foi lá, foi para receber aquilo que perdeu e tal, mas é tudo no silent mode. Vamos avançar para falar de Paulo Gonçalves e sigo contigo, Diogo, até porque o Tribunal da Relação de Lisboa confirmou no passado dia 10 de abril, a condenação de Paulo Gonçalves, ele que era, e também recordando, antigo assessor jurídico do Benfica e foi então condenado a 2 anos e 6 meses de pena suspensa, é certo, mas foi por crimes de corrupção no âmbito do processo Topeira. Paulo Gonçalves, que à data era então foi representante do Benfica. Quase não se deu por isso, curiosamente, não é? Daquelas notícias que, ok, foram dadas, mas não tiveram o impacto. Imaginemos o que seria se fosse alguém do Futebol Clube do Porto a ser condenado, ainda por cima já no Tribunal da Relação, exatamente pelos mesmos factos, pela mesma pena, por isso, à partida, já não é passível de recurso e há de transitar em julgado. Por isso, confirmou-se a corrupção de um dirigente do Benfica, no âmbito da sua atividade como dirigente do Benfica, a corromper funcionários judiciais com meios do Benfica para obter informações sobre o Benfica. E o Benfica não tem nada a ver com isto. Isso é que é o absolutamente mais impressionante. Neste caso, está em causa a corrupção de funcionários judiciais. No caso de César Boaventura, que também condenado recentemente, está em causa a corrupção de jogadores adversários do Benfica e sempre da mesma forma, que é com o Benfica a ficar completamente à margem de tudo. É absolutamente extraordinário como é que isto acontece sucessivamente. O Benfica, há esta gente que pronto, é que o César Boaventura inventam que não tem nada a ver com o Benfica, porque formalmente nem sequer tinha nada a ver com o Benfica, apesar de ser evidente que tinha uma relação muitíssimo próxima, até de grande intimidade, com o seu presidente, uma relação económica com o Benfica. De professor-aluno, que ele recebia indicações como é que devia atuar. E aquilo que ele fazia é evidente que era ao serviço do Benfica, ele andava a corromper jogadores para o Benfica ganhar. Mas o Paulo Gonçalves era uma das principais figuras do Benfica. Eles referiam-se a ele como assessor jurídico, mas isso era um eufemismo. Ele era diretor jurídico, fazia parte, estava presente nas reuniões do Conselho de Administração, representava o Benfica nas negociações de transferências, representava o Benfica na Liga, na Federação, tudo isso. Por isso, era um dos três, eu diria, naquela altura, Luís Filipe Vieira, Domingos Soares Oliveira e Paulo Gonçalves. Eram as principais figuras da estrutura do Benfica nessa altura. E ele corrompeu, não foi para saber, um funcionário judicial, não foi para saber de coisas para a casa dele ou de empresas dele, não, foi para saber coisas do Benfica. E ele não usou os meios dele, usou meios do Benfica. E a sentença, até uma coisa que veio-se dizer, ninguém é corrompido por camisolas. O acórdão da relação diz de forma muito clara uma coisa que não são só as camisolas, não são só os bilhetes,
é a proximidade, é metê-lo dentro, é meter os funcionários judiciais dentro do Benfica, a sentirem que têm uma ligação, que estão por dentro do Benfica. E isso é importante para quem tem uma relação emocional com os clubes. Por isso, o que é mais extraordinário é uma vergonha para a justiça portuguesa que estas coisas se provem, que se condene gente por corrupção, que é evidentemente feita pelo Benfica. Isto é feito pelo Benfica, porque é um dirigente do Benfica, com os meios do Benfica e a favor do Benfica. E meter o Benfica à margem disto é uma vergonha para a justiça portuguesa. Bebê, um minutinho para a tua opinião sobre não é preciso esta muito, até questão. sou parte integrada no processo. Já tinha sabido da decisão, precisamente porque fui notificado dela, porque, como é que chama, era assistente no processo, exatamente. Portanto, foi notificado disso e já li o acórdão todo e diz precisamente, corrobora tudo aquilo que estava aí antes. Portanto, não me admira nada. E aquilo que diz o Diogo é perfeito. Ou seja, é do Departamento Jurídico, era ele que representava o Benfica nas mais altas instâncias do futebol português e internacional. Portanto, a partir daí, tinha assento e justificava. Não pediu, quando pediu ao funcionário do Tribunal de Felgueiras, ou de Guimarães, ou Faf, seja de onde for, porque ele vive em Faf, mas o Tribunal é em Guimarães, para espreitar o processo, o meu processo, onde eu tinha levantado uma queixa contra um cartilheiro, e a partir daí foi-lhe solicitado para saber porquê, e foi precisamente isso aí. Tornei-me assistente no processo, o processo foi para o tribunal, ganhei, não é nada comigo, já está resolvido, mas a realidade é esta, ou seja, tudo o que fosse interesse do Benfica, tudo o que fosse interesse de assuntos que lesassem ou não o Benfica, ele estava sempre disposto a ajudar. Não era, de facto, para saber se a santa de lá como é que chama, da igreja em Santarém, se estava bem posta ou se não estava bem posta. Não era. Era só para assuntos do Benfica. O resto não existia para ser Paulo Gonçalves. Vamos agora à nossa habitual rubrica, Assim Vai o Mundo. Zé, gostava de ouvir a tua opinião sobre as declarações de Nuno Encarnação, e já vamos ter a oportunidade de vê-las, mas posso já começar a citar, em que no jornal Record escreve, e vou citar, não são palavras minhas, quando nos últimos 3 jogos para a Liga o Futebol Clube Porto consegue 2 derrotas e um empate, está tudo dito. Este Futebol Clube do Porto é o sinal de uma SAD que insiste em não sair. Aos 29 anos de sócio, sinto vergonha de toda esta gente. Já chega. Alguém pedirá desculpa? Fim de citação. Ora bem, eu prezo-me de ter memória, é uma das coisas que eu quero manter até ao fim dos meus dias, espero que isso possa acontecer. E, portanto, recordo-me que partilhei este mesmo estúdio com o Dr. Nuno Encarnação. Por isso, vou pesar muito bem aquilo que vou dizer, porque, além do mais, ele é portista como eu, embora haja algumas dúvidas, está aqui escrito a indignação de um ex-deputado da Académica. É preciso explicar este contexto. É que em 2010, no dia 11 de abril, o Diário de Notícias publicou um género de uma sondagem feita junto dos deputados da Nação na Assembleia da República sobre as suas preferências clubísticas. E nessa altura, o doutor Nuno Encarnação disse que era da Académica. Só ele é que pode explicar porque eu tenho uma justificação possível, é que ele foi eleito pelo Círculo Eleitoral de Coimbra e, portanto, a política tem razões que a razão desconhece. Mas, mesmo assim, não abona muito. Não abona muito, e digo isto na cara, portanto, porque realmente, se uma pessoa é sócia do Futebol Clube Porto, não vai dizer que é da Académica, é sócio do Futebol Clube Porto. Agora, este texto publicado no Record tem muito que se lhe diga, porque eu admito que todas as pessoas, todos os esportistas, e é bom que seja assim, tenham as suas preferências, tenham os seus candidatos, que os defendam, mas com amor à verdade e não adulterando as coisas. Porque ele pode não gostar do Futebol Clube Porto, diz aqui que nos últimos 3 jogos ele acrescenta da Liga, mas de facto nos últimos 3 jogos o Futebol Clube Porto não teve 2 derrotas e um empate. Não, nos últimos 3 jogos teve uma vitória em Guimarães para a Taça de Portugal, uma derrota com o Guimarães, com o Vitória no Dragão e um empate com o Famalicão. Mas isto são peanuts, são pormenores. Agora,
Ele está escandalizado porque com esta SAD o Futebol Clube do Porto perdeu, diz ele, na Liga 2 jogos e empatou 1. Ora bem, isto é a espuma dos dias, porque nos 29 anos de sócio, que ele cita com muita satisfação, e eu acho que faz muito bem, o Futebol Clube do Porto, gerido pelo mesmo presidente da SAD, conquistou 47 títulos apenas no futebol sénior. 47 títulos, eu vou dizer, desculpa o tempo, mas também não demora muito, porque é rápido. 16 campeonatos nacionais, 15 supertaças, 11 taças de Portugal, 2 Ligas Europa, 1 Liga dos Campeões, 1 Campeonato do Mundo de Clubes e 1 taça da Liga Portuguesa. Ora bem, isto, de facto, só me resta olhar para a Câmara e perguntar ao doutor Nuno Encarnação, quem é que tem de pedir desculpas, afinal? Ou quem é que devia ter vergonha, mas também é normal. Sabes porquê? Antigamente os árbitros também só tinham 2 clubes. Quando eram conotados com o Benfica, diziam sempre ou eram do Belenense ou eram da Académica. Vá lá que ser deputado era da Académica. Chegámos assim ao final do nosso programa. Muito obrigada, Diogo. Obrigada, Bebê. Obrigada, Zé. Muito obrigada também, assim em casa, por sempre escolher o Porto Canal. Continua na nossa companhia. Boa noite.